Olá, bom dia. A paz do Senhor seja com todos. Estamos aqui nesse domingo, 7 de fevereiro de 2021, iniciando a nossa escola bíblica dominical aqui pela internet. Estamos estudando nesse período a série O Espírito Santo na Vida Cristã. E hoje é a terceira aula. Se você perdeu as duas primeiras aulas, você pode verificar aqui nos domingos, ver pela data aí no Facebook, nos domingos anteriores, nos 2 domingos anteriores, a aula 1 e 2. Amém? Hoje, aula 3, nós estaremos estudando sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para começar. Amém? E preparando-nos espiritualmente para ter a revelação da palavra. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos e te glorificamos neste momento e nos colocamos, Senhor, em Sua presença. Clamamos, meu Deus, pela Sua graça, pelo Seu poder e queremos, meu Deus, que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. Abençoa, Senhor, tudo o que fizermos para que seja, meu Deus, conforme a Sua vontade. Direciona nossos pensamentos para que possamos, assim, estar firmes e inabaláveis. Em nome de Jesus Cristo, também clamamos que a nossa mente se abra, que os nossos pensamentos se abram, para que possamos compreender o que Tu tens para ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, a paz do Senhor para a irmã Rose, que já está interagindo conosco, e os outros que vão entrando aí, né, daqui a pouco e já interagindo também conosco. A lição de hoje é a número 3, o Espírito Santo na vida de Jesus, com base em Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 7. Mas vamos ler apenas 2 versículos de Isaías 61, né? Mas você pode ler aí o texto todo, Isaías 9, versículos 1 a 7. Isaías 61, 1, 2 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Profecia de Isaías a respeito do Messias, da revelação do Messias, e Jesus entra numa sinagoga, pega o livro da lei, no livro de Isaías, abre e lê essa parte. Dobrou o livro, o rolo, guardou e todos ficaram olhando para ele, esperando a explicação. E a resposta de Jesus foi a esse texto, né? Isso já aparece nos evangelhos. Ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Ou seja, a partir daquele momento, estava cumprindo Isaías 61, versículos 1 e 2, em que o ungido de Deus estaria entre nós, exercendo o seu ministério, trazendo-nos a paz, trazendo-nos a mensagem do reino, trazendo-nos a graça poderosa do Senhor. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, Jesus recebeu unção do Espírito Santo, e isso mostra a importância do agir e das ações do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas Jesus não era o Filho de Deus? Era e continua sendo. Então ele era menor do que o Espírito Santo? Não, ele não era menor do que o Espírito Santo. Porque o Elohim, né, no plural, deuses, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele constitui 3 pessoas distintas, mas com obras harmônicas, ou seja, não entra em desavença, não entra em conflito em suas ações. Eles agem com o mesmo pensar, com o mesmo desejo, com a mesma vontade. E ao receber a unção do Espírito Santo, Jesus estava se completando com a Trindade, ele estava se completando naquilo que é a essência de todo viver: o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. São esses três seres espirituais, porém com características pessoais, é que movem toda a criação. No livro da Gênesis, mostra a criação, né? A revelação da criação, os mistérios de como tudo aconteceu. E antes de todas as coisas, existiu Deus Todo-Poderoso, o Pai, existia o Filho e existia já o Espírito Santo. Então todas as coisas foram feitas por eles. Todas as coisas foram feitas harmonicamente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então é natural que o Espírito Santo faria parte da vida de Jesus. É natural que o viver de Jesus dependeria também do Espírito Santo, porque os três agindo juntos, cada um tem seus atributos, cada um tem suas características, porém ligados a um só pensamento, a uma só vontade, a uma só divindade, é o Deus único. Amém? O Espírito Santo, ele teve uma atuação muito importante no ministério de Jesus, porque foi ele que derramou poder sobre Jesus, foi ele que inspirou a Jesus e foi ele que convenceu a Jesus. Veja só, a obra do Espírito Santo em Cristo, em Jesus, foi interessante porque, primeiro, houve o convencimento de Maria. Maria, uma virgem, não tinha contato com nenhum homem, contato que falamos é contato sexual. Ela era uma donzela, uma virgem. Ela não teve contato com nenhum homem. E ela estaria grávida. Então, isso para a época seria motivo de apedrejamento. A mulher que aparecesse grávida antes de um casamento, ela era considerada uma adúltera, e ela era apedrejada. Né? Então ela corria esse risco. Mas, no entanto, o Espírito Santo convenceu ela de que ela geraria o Salvador. E ela se convenceu disso. Por quê? Porque o poder de convencimento do Espírito Santo é completo. O poder de convencimento do Espírito Santo, ele move tudo. Ele responde tudo. Ele não deixa dúvida. Depois teve o convencimento de José, noivo de Maria, que ainda não tinha tocado nela, e segundo a Bíblia só veio tocar nela depois do nascimento de Jesus. Estava noivo de uma jovem donzela e de repente ela apareceria grávida e ele tinha certeza que ele nunca teve nenhum relacionamento com ela. Naturalmente ele ia ter desconfiança, naturalmente ele ia achar que foi traído. Mas o Espírito Santo que convenceu Maria foi o mesmo que convenceu José de que aquele filho que estava sendo gerado era uma concepção milagrosa, sem interferência humana, e ele creu. Mais uma vez, o poder de convencimento do Espírito Santo, mais uma vez, o agir do convencimento do Espírito Santo. E também Jesus foi de tal forma convencido de que ele era o Messias. Porque ele poderia parar a pensar e falar, não, eu não sou o Messias. Eu não posso ser. Por quê? Porque ele estava em carne, ele estava vivendo como homem. Ali ele era um ser humano. Mesmo dotado com o Espírito de Deus, ele era ali um ser humano. Então ele precisava desse convencimento de que ele era o Messias. E o Espírito Santo construiu esse convencimento nele e ele se permaneceu santo. E esse convencimento já vem desde o princípio, porque Jesus, com 12 anos, ele estava no templo pregando para os doutores da lei. Ele estava ensinando aqueles que eram os maiores conhecedores da palavra na época.
E com 12 anos ele estava ali falando com eles, explicando, no mesmo nível de conhecimento deles, e até maior, né? Até maior, porque ele era um menino de 12 anos. Ele era um menino de 12 anos e estava ali convencendo aqueles homens já doutores em lei. E com isso, ele já teve um convencimento desde ali da primeira infância, e ele se guardou, porque ele viveu sem pecado. Ele viveu sem pecado. Então, ele viveu sem pecado na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. Ele viveu sem pecado em todas as fases da vida. E para isso ele teve o convencimento do Espírito Santo de quem ele era e qual era a missão dele. Então, essa importância do Espírito Santo na vida de Jesus mostra a importância que o Espírito Santo tem também para nós. Sem o Espírito Santo não há uma fé cristã. Sem a participação do Espírito Santo, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler e entender a Bíblia. Sem o Espírito Santo, nós não temos convencimento da fé. Por isso, nós precisamos de um nível de intimidade com o Espírito Santo, assim como Jesus teve. Nós também devemos ter, buscar, crer e manter essa chama presente em nossas vidas. Vamos lá, a lição diz aqui no tópico 1, o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Eu já resumi aqui a história, mas em Lucas capítulo 1, versículo 38, fala que o anjo do Senhor apareceu a Maria e disse a ela que o Espírito Santo desceria sobre ela e ela haveria de conceber e dar à luz a um filho que seria chamado Jesus, que quer dizer, aleluia, o iluminado de Deus, né? E ela creu. Ela creu que aquilo iria acontecer com ela. Ela creu que seria daquele jeito que o anjo falou com ela. Então, a fé é que determina o agir de Deus em nós. É a fé que determina em nós aquilo que é a vontade de Deus. Porque Deus tem a vontade dele para nós. Mas se nós não tivermos fé, se nós não crermos naquilo que Deus fala, não sucederá, não acontecerá. E em Lucas capítulo 1, versículo 38, fala que ao receber a mensagem do anjo, Maria creu. Ela acreditou que vinha de Deus, ela acreditou que aquela palavra era de Deus e que aconteceria na vida dela exatamente aquilo. E aconteceu. O Espírito Santo revelou a algumas pessoas quem seria o Salvador do mundo. Então revelou a Maria, revelou a José, revelou ao próprio Jesus, mas revelou também ao profeta Isaías. O livro de Isaías, ele é pura uma revelação da vinda do Messias. Se você quer compreender se Jesus é mesmo o Messias, dê uma lida na Gênesis, no livro da Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, dê uma lida em Isaías, dê uma lida no livro de Isaías completo, e depois você vai para os Evangelhos. E aí você vai entender e vai compreender que Jesus era realmente o Messias. Era, de fato, o Filho de Deus prometido. Você não vai ter dúvida a esse respeito. E no capítulo 7, versículo 14 de Isaías, o profeta havia anunciado claramente que Jesus nasceria de uma virgem. É algo que humanamente é impossível, né? Como pode uma virgem gerar um filho? Que para gerar o filho, ela tem que ter o contato sexual com um homem. E, no entanto, a virgem não tem contato sexual com o homem. Ela é pura. E Isaías capítulo 7, 14 já revelava que o Messias viria
de uma virgem. No capítulo 11 de Isaías, Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías também profetizou que Jesus viria da raiz de Jessé, da linhagem de Jessé. E Maria, ela era uma descendente de Jessé. Ela veio dessa linhagem de Jessé. E Isaías capítulo 11 também revela que o Messias, ele seria ungido pelo Espírito Santo e teria revestimento de poder, de sabedoria e de inteligência vinda do Espírito Santo de Deus. E Jesus, ao longo de toda a vida, desde a sua infância, ele foi muito admirado pela sabedoria e pela inteligência que ele tinha. E era sobrenatural. As pessoas que paravam para ouvir Jesus compreendiam que aquelas palavras que saíam da boca dele não eram palavras humanas. Porque não havia na capacidade humana alguém que pudesse ter tamanha sabedoria e tamanha inteligência. E ele, com toda aquela sabedoria e inteligência que veio de uma unção especial do Espírito Santo sobre ele, ele anunciou a chegada do reino de Deus. João Batista também foi outro que recebeu a revelação de Deus da chegada do Messias. Portanto, o Espírito Santo convenceu Maria, convenceu José e convenceu também o profeta Isaías, que veio 700 anos antes deles. Convenceu o profeta Isaías, primeiro do que todos, depois convenceu Maria, convenceu José e convenceu também João Batista. João Batista, ele veio para ser o precursor de Jesus. O que é o precursor? Aquele que vem antes. E ele mesmo, em suas pregações, ele dizia, que ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Senhor, preparando a chegada do Messias. E o ministério de João Batista, ele durou apenas 6 meses. João Batista se preparou a vida toda, se preparou aí 30 anos de preparação, refugiado no deserto, isolado, se alimentando de gafanhoto e mel, aquilo que a natureza dava, porque ele não trabalhou, ele não exerceu profissão, ele ficou exclusivamente ali no deserto, se preparando para exercer o ministério dele. E foi um ministério de apenas 6 meses, ou seja, ele dedicou uma vida inteira para Deus. A vida inteira de João Batista foi dedicada a Deus. E ele veio e anunciou que arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E quando ele batizou Jesus, ele disse que aquele era o que ele tinha anunciado, que era maior do que ele. Aquele que ele estava batizando era aquele que ele não seria capaz de atar a sandália dos seus pés. Ou seja, João Batista se considerou o menor dos menores diante de Jesus. Ele se considerou o menor dos menores ali diante do Senhor Jesus. E isso também foi profetizado em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 nos mostra, nos fala a respeito da vinda do precursor, da vinda do último profeta, que era João Batista. E João Batista, como último profeta, ele cumpriu o seu ministério trazendo a mensagem da chegada do reino. Lucas capítulo 1, versículo 15, mostra que João Batista ele era cheio do Espírito Santo também.
Lucas capítulo 3, versículo 16, fala que João Batista e também Jesus viveu numa época de grandes turbulências, de uma época de muitas trevas sobre Israel, muita tristeza. Foram 400 anos de silêncio de Deus, 400 anos de que veio o último profeta até João Batista. Foram 400 anos sem nenhuma revelação de Deus. E o povo estava aflito, angustiado, ansiosos, esperando o Messias. E João Batista anunciou que ele já estava no meio do povo. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim, foi o momento em que João Batista teve aquele contato ali com Jesus, que ele olhou para Jesus ali quando Jesus estava indo batizar, que ele olhou para Jesus e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque pela tradição judaica, o perdão do pecado era feito anualmente em um ritual de oferecimento de um cordeiro, de um carneiro, que era oferecido em sacrifício para o perdão dos pecados. E Jesus ele veio para ser essa substituição nossa naquele sofrimento e veio para substituir também esse ritual. A partir da morte de Jesus, não foi preciso mais matar um carneiro, um cordeiro, para a remissão dos pecados. Porque o cordeiro de um homem, que é um carneiro, um animalzinho, ele não era suficiente para a purificação, porque depois a pessoa voltava a pecar e tinha que fazer novo sacrifício. Porém, o Cordeiro de Deus, aquele que Deus ofereceu para sacrifício, era maior do que os cordeiros dos homens. Porque o Cordeiro de Deus, ele foi definitivo, a morte dele foi definitiva para a remissão dos pecados, para purificar a humanidade de todo pecado. E nós somos perdoados puramente pela fé de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós somos perdoados puramente pela remissão feita ali naquela cruz, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Porque o ritual de purificação de pecados era feito com um carneiro sobre lenhas, sobre madeiras, em que era derramado sangue, e ali era feito o holocausto, era queimado. E o que aconteceu com Jesus? O sangue dele também foi lançado sobre a madeira. O sangue dele também foi lançado sobre uma cruz de madeira. E ali foi o sacrifício único e definitivo feito por Deus para a remissão dos pecados. O Espírito Santo revelou a Maria, revelou a José, revelou ao próprio Jesus, revelou ao profeta Isaías, revelou a João Batista, que foi o último dos profetas, mas o Espírito Santo também revelou a Simeão, um homem justo, temente a Deus, já de idade avançada, e que esperava a consolação de Israel. Ele também vivia aquela ansiedade dos israelitas pela chegada do Messias, pela chegada do libertador, pela chegada daquele que estaria libertando Israel de toda a escravidão. Em Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 38, Lucas capítulo 2, dos versículos 25 ao 38, mostra que Simeão esperava pela consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, Simeão foi convencido pelo Espírito Santo. Da mesma forma que João Batista foi convencido pelo Espírito Santo. Da mesma forma que Isaías foi convencido pelo Espírito Santo. Da mesma forma que José foi convencido pelo Espírito Santo. Da mesma forma que Maria foi convencida pelo Espírito Santo. Então, houve um convencimento amplo, feito pelo Espírito Santo,
no surgimento, no nascimento de Jesus, na revelação de Jesus como Messias. Nos versículos 25 e 26 do capítulo 2 de Lucas, mostra que Simeão aguardava com paciência a vinda do Messias prometido e que ele não morreria antes de ver o Messias prometido. E no dia da apresentação de Jesus no templo, em que Simeão pegou Jesus nas mãos, ele olhou para Jesus e o Espírito Santo revelou que aquele era o Filho de Deus, aquele era o Messias, aquele era o Salvador do mundo, da humanidade. E Simeão ali se encheu do Espírito Santo e disse que já podia morrer em paz, porque já tinha visto o Salvador. Então, essa revelação dada a Simeão veio do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trabalhou isso nele. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 38, narra esse momento, essa passagem, e é importante que você busque, é importante que você creia, é importante que você memorize cada parte dessa leitura bíblica para que você possa ter a certeza também que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que se fez maldição em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Amém? No tópico 2 aqui da lição diz o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então vamos ver como o Espírito Santo agiu no ministério de Jesus. O Senhor tinha consciência de que era o Messias. E esse convencimento veio ao nosso Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que convenceu ele de que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus prometido. Mas Jesus não é onisciente como Deus, tem o conhecimento de todas as coisas? Sim, mas ali ele estava como homem, ali ele estava encarnado, ali ele não estava como espírito, mas ele estava como carne, como homem. E ele precisou ser convencido pelo Espírito Santo. E ele creu. E ele creu que ele era ungido de Deus. Ele creu que ele era aquele prometido por Deus. E que a ação do Espírito Santo na vida dele era a revelação da glória e do poder e da majestade do nosso Deus. Amém. A unção que estava em Jesus também foi afirmada por Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Ali, Pedro reconhece a verdade e testifica que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, que a unção que estava em Jesus era do Espírito Santo e foi dada por Deus. Dê uma olhada depois em Atos, capítulo 10, versículo 38. A unção durante o batismo, né? Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, fala da unção de Jesus durante o batismo. Aqui na lição diz assim: o batismo de Jesus teve um significado muito importante em seu ministério. Não era para arrependimento, mas era para que se cumprisse a justiça de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 15. Além disso, com a descida do Espírito Santo sobre ele, cumpre-se a cerimônia descrita em Êxodo, capítulo 29, versículos 4 e 7. 4 ao 7. Então, quando Jesus foi ser batizado, em que ele entrou nas águas para ser batizado, até então João Batista conhecia Jesus por eles ser primos, né? A mãe de João Batista e a mãe de Jesus eram primas. Então, eles se conheciam, mas eles não sabiam quem eram um e outro. Jesus não sabia que João Batista era o último profeta.
E João Batista não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas em si, em silêncio, dentro de cada um já tinha o seu próprio convencimento. E quando Jesus entrou nas águas para ser batizado, que João Batista olhou para Jesus, o Espírito Santo revelou para ele e disse: é esse. E ali, João Batista declarou que estava diante dele o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém? E esse convencimento veio do Espírito Santo, da mesma forma que veio a Jesus. O batismo de João Batista era para arrependimento dos pecados, para que as pessoas fossem purificadas para receber o Messias. Ora, mas se Jesus era o Messias, por que ele foi batizar? E João contestou isso. Ele falou: mas você precisa de batismo? Porque tu és o Senhor. Né? Tu és o Filho de Deus, você vai ser batizado. E Jesus insistiu: sim, eu quero ser batizado para que cumpra a lei. E Jesus foi o cumprimento da lei. Em Jesus se consumou toda a lei. Todos aqueles rituais do passado, todas aquelas cerimônias do passado, todos aqueles acontecimentos do passado, se cumpriu em Jesus. Ele fechou o ciclo de toda uma história da humanidade até ali, e sobre ele iniciou uma nova fase da humanidade, que é o reino de Deus. João Batista anunciava: o reino de Deus está próximo. A partir dali, daquele momento que Jesus entrou nas águas, foi batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo, ali começou o ministério de Jesus. E ele passou a anunciar: o reino de Deus já chegou e está entre vós. Aleluias. O reino de Deus já chegou e está entre nós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria, portanto é espiritual. O que é o reino de Deus? É a graça. E a graça é fé, amor e esperança. Sem fé, sem amor, sem esperança, não somos cristãos. Sem paz, sem justiça e sem alegria, não somos cristãos. Mas Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, Ele nos fez ali uma nova criatura através de Jesus Cristo. E todo aquele que crê e aceita torna-se filho de Deus por adoção de Jesus. Ele nos adotou para Deus. Mas nós já não éramos de Deus, não, nós éramos criaturas, descendentes de Adão. Éramos criatura da descendência de Adão. Mas, no entanto, tornamos filhos de Deus. Somos promovidos no reino de Deus. E isso é privilégio não nosso, mas de Jesus Cristo, que conquistou isso para nós. Que conseguiu essa religação nossa com Deus. E isso é importante para nós. A paz do Senhor para minha irmã Carminha, lá em Cacoal, acompanhando a gente. A paz do Senhor também para Jusileia, aqui em Porto Velho, acompanhando a gente. Que Deus seja louvado e glorificado na vida de vocês e possa abençoar grandemente. Amém. Dando sequência aqui na unção durante o batismo, né? A aparição do Espírito Santo sobre Jesus, por ocasião do seu batismo, indicou que seu ministério seria exercido com completa dependência do Espírito Santo. Ali não foi só um ato, um fenômeno, mas a partir dali o nível de intimidade de Jesus com o Espírito Santo foi muito maior. Até então Jesus sempre teve um nível de intimidade com o Espírito Santo, mas a partir daquele momento foi maior. Porque a partir dali o Espírito Santo passou a governar a vida de Jesus 100%, sem qualquer interferência humana. E Jesus se submeteu a essa direção,
Jesus se submeteu à direção do Espírito Santo. Tudo quanto Jesus realizou foi no poder do Espírito Santo. E nós podemos observar quando lemos Mateus capítulo 12, versículo 28, nós podemos observar que há essa afirmação do próprio Jesus em que tudo que ele fez foi na unção do Espírito Santo. E se nós queremos fazer alguma coisa para o reino de Deus, e se nós queremos ter uma vida dentro do reino de Deus, nós também temos que submeter à direção do Espírito Santo. Ser obedientes àquelas orientações, àquelas recomendações que o Espírito Santo faz para nós. Amém? No tópico 3, diz o Espírito Santo na morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo esteve antes do nascimento de Jesus, revelando para o profeta Isaías. O Espírito Santo esteve antes do nascimento de Jesus, revelando para Maria, revelando para José e revelando também para Simeão. O Espírito Santo esteve na vida de Jesus, revelando também a João Batista e revelando também a todos aqueles que creram nele. Como hoje, para você crer, o Espírito Santo tem que trabalhar essa fé. O Espírito Santo tem que desenvolver essa fé. O Espírito Santo tem que fazer com que essa fé venha surgir, senão você não vai crer. Senão você não crer que Jesus é o Filho de Deus. Senão você vai ser mais um daqueles a dizer que ele foi apenas um homem muito sábio. Ou então que ele foi apenas um profeta. Ou que ele foi um homem de uma característica diferente. Mas se você for convencido pelo Espírito Santo, vai ser diferente. Porque você vai crer que ele era o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele nasceu de uma concepção virginal, que ele viveu sem pecado, mas que ele morreu em substituição a nós, para a remissão dos nossos pecados. Você crê também que ele ressuscitou entre os mortos, desceu às profundezas da terra, onde aprisionava-se os mortos, e de lá ele ressuscitou. E hoje reina à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, para você crer assim, você precisa do convencimento do Espírito Santo. Se você não crê assim, é porque você ainda não teve o convencimento do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo não trabalhou esse convencimento em ti. Então ore, clame, peça, insista que o Espírito Santo vai trazer essa revelação na tua vida. Bom, o Espírito Santo inspirou e tornou real o sacrifício de Jesus em favor da humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo foi aquele que convenceu Jesus de que ele tinha que ser acusado inocentemente, passar aquela grande vergonha de ser acusado, ser julgado, de passar por aquelas dores dos açoites, das chibatadas, né? De um julgamento injusto, de carregar aquela cruz pesada, de ser pregado naquela cruz. Ele foi convencido pelo Espírito Santo. Quem passaria por um martírio? Quem passaria por tamanho sofrimento? Quem passaria por uma situação dessa com a consciência humana? Ninguém. Ninguém passaria por isso com uma consciência humana. Porque no primeiro sofrimento, na primeira dor, a pessoa delata o outro, a pessoa conta. Não fui eu, foi ele, foi o outro. E Jesus ali, ele suportou aqueles sofrimentos a ponto de ter falado com Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se existe outra forma de salvar a humanidade, faça isso.
mas que não seja a minha vontade, que seja feita a tua vontade. A vontade do Pai, a vontade do Deus eterno estava acima de qualquer vontade em Jesus. E isso também tem que ser para nós. A vontade de Deus tem que estar acima de toda a nossa vontade. O querer de Deus tem que estar acima de todo o nosso querer. E, no entanto, as pessoas fazem tudo ao contrário. Elas vivem para uma vida material, elas dedicam seu tempo, a sua saúde para uma vida material e depois não levam absolutamente nada. Tudo fica para uma disputa de herança por aqueles que não ajudaram a construir. No entanto, o cristão, ele vive na dependência de Deus. Ele tem posses? Tem. E não é errado ter posses. O errado é ter soberba sobre as posses. Mas o cristão, ele tem que ser desprendido, porque ele tem que viver no reino espiritual e não no reino material. Mas nós precisamos das questões materiais. A Bíblia diz que Deus nos supre, que Deus nos sustenta, que Deus nos guarda, que Deus nos livra, que Deus cura, que Deus sara, que Deus move, que Deus transforma, que Deus regenera através de Jesus Cristo. E se nós assim cremos, nós viveremos na fé, na esperança e na comunhão com esse Deus maravilhoso, nessa expectativa do Espírito Santo sobre nós. A ressurreição de Jesus também foi por instrumento do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, não tem como a pessoa ressuscitar de si próprio. Jesus clamou, orou, adorou a Deus pela ressurreição de Lázaro e de outros que foram ressuscitados. Mas por si mesmo. O seu corpo estava no túmulo, o seu espírito estava na prisão dos mortos. E ali o Espírito Santo o fez reviver em espírito, e o corpo dele que jazia, que estava num sepulcro, foi transformado num corpo imortal, num corpo glorificado, num corpo que não morre mais. E vive para sempre. E está vivo e reina junto com Deus Pai e intercede por cada um de nós. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele argumenta em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Porque assim como Jesus ressuscitou, um dia nós passaremos pela morte, o nosso espírito estará adormecido e haverá o dia da ressurreição dos mortos, conforme Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele fala sobre o dia da ressurreição dos mortos. Então os mortos dormem, repousam no seio de Abraão. Não mais na prisão dos mortos, mas no seio de Abraão. E esses, os que morreram em Cristo, os que morreram crendo em Jesus, os que morreram declarando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A eles, vida eterna. E aqueles que não creram, aqueles que não aceitaram, condenação eterna. É o que diz a Bíblia. E assim como Jesus ressuscitou, o apóstolo Paulo fala que um dia nós também ressuscitaremos. E assim como Jesus vive para sempre, um dia também nós viveremos para sempre. Porque ele nos comprou com seu sangue e nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Mesmo ele sendo nosso Senhor, mesmo ele sendo autoridade sobre nós. Igualamos como irmãos, igualamos como santos. Ele sem pecado e nós
pela ação do sangue dele em nossas vidas, os nossos pecados são aniquilados, são perdoados e passamos a viver a graça de Deus. Assim como Jesus foi dependente do Espírito Santo, cada um de nós também precisa ser. Assim como Jesus dependeu do Espírito Santo, nós também dependemos. E é essa verdade, verdade revelada de Deus que faz com que nós continuamos firmes na fé, inabaláveis na fé e na certeza do amor e da misericórdia de Deus. Que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado e que essa exposição que fizemos aqui sobre a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, que é uma exposição mínima, porque muito mais o Espírito Santo fez na vida de Jesus. Muito mais. Mas nesse curto tempo em que nós resumimos essa ação, da importância do Espírito Santo na vida de Jesus, nós também passaremos a compreender que o Espírito Santo é importante em nossas vidas e que nós também haveremos de ter essa dependência e viver nessa dependência do Espírito Santo. Que Deus seja louvado e glorificado, que o nome do Senhor venha a ser exaltado e bendito em sua vida, que você venha a ser o sal da terra e a luz do mundo, que aonde você estiver você tenha um comportamento exemplar, de forma que as pessoas olhem para você e desejem o teu Deus, que assim também seja nos seus dias. Assim como todos desejaram a Deus Altíssimo através da ação de Jesus, que todos, ao olhar para você como cristão, possa dizer, eu também quero esse Deus. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Domingo que vem estaremos com a 4ª lição, promessa e vinda do Espírito Santo sobre a vida dos crentes. Amém? Então você vai entender que a vinda do Espírito Santo sobre a vida dos cristãos é uma promessa de Deus e que se cumpriu e cumpre-se até a volta de Jesus. Louvado seja Deus. Tenha você um bom domingo, que Deus te abençoe e guarde, que você possa meditar na palavra de Deus, escutar louvores, possa fazer orações, possa agradecer a Deus pela semana que teve, com saúde, com paz, com alimento, com sustento, e que aproveite esse domingo para glorificar o Senhor. Aproveite esse domingo para bendizer ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, agradecendo, meu Deus, por esses minutos em que Tu nos concedeu para estarmos aqui meditando sobre a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que ouvimos aqui, por tudo que o Espírito Santo nos inspirou a falar, que serve, meu Deus, para cada um de nós. Que possamos crer, confiar, esperar e desejar a ação do Espírito Santo sobre nós. Que o Teu nome, Senhor, venha a ser louvado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos e guarde essas palavras como palavras de Deus, como palavras de verdade, como palavras que edificam, como palavras que salvam.